Nosso texto hoje, Gênesis 39, de 11 a 23. Começamos esse texto na semana passada, os versículos 1 a 10, o início dessa história, e hoje vamos dar sequência nela, com outras lições, outras aplicações, mas uma história que continua. E o texto diz assim: um dia, José entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados estava. A mulher de Potifar o agarrou pelo manto e voltou a insistir: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele deixou o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, o hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando gritei por socorro, ele largou seu manto comigo e fugiu. Quando o senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Nós podemos dizer que José era um homem cada vez melhor, em situação cada vez pior. Talvez essa frase resuma o que era a vida e a história de José nesse momento. Um homem cada vez melhor, com uma disposição de alma cada vez melhor, com uma maturidade cada vez mais evidente, mas vivendo dramas, crises, confusões e situações adversas cada vez mais graves, cada vez piores. E a primeira lição que a gente aprende é que nem sempre o fato da gente fazer tudo direitinho significa que nós vamos desfrutar de tranquilidade, reconhecimento, correspondência, contrapartidas, ou o que quer que nós desejemos por agirmos do jeito que agimos. A vida não é uma cartilha que a gente segue, e nem tudo funciona como a gente gostaria que funcionasse. A vida não segue como nós gostaríamos que ela seguisse sempre. Às vezes é possível que você tenha feito tudo corretamente e as coisas deem errado. O ideal é que não fosse assim, e é claro que não é assim na maior parte das vezes. É muito mais fácil você fazer tudo errado e dar tudo errado. Dificilmente uma coisa que começa errado dá certo. Mas, infelizmente, também existem situações em que você fez tudo o que devia fazer com a maior correção, com a maior dedicação, com o maior cuidado, e os resultados foram totalmente diferentes dos esperados. Faz parte da vida, e fez parte da vida de José. Esse tipo de situação de conflito fez parte da vida de José em vários momentos. E esse é um desses momentos. Pense num homem que dedicava-se ao máximo
que servia a casa do seu patrão com alegria, criatividade, esforço, mas que acabou tornando-se vítima das armações de alguém que só pensava em si mesmo. Porque, afinal de contas, a gente cruza com esse tipo de gente todo dia. Todo dia nós cruzamos com pessoas que não têm outro foco diante dos olhos, senão os seus próprios umbigos. Essas pessoas estão por toda parte. Estão espalhadas por aí. Talvez eu seja uma delas, talvez você, eu não sei. Mas esse tipo de gente é como praga. Está em todo canto. A mulher do Potifar não é uma pessoa sui generis, mas é uma pessoa comum, que a gente encontra vez ou outra e com quem a gente cruza. Gente que não mede esforços para conseguir o que quer. Gente que não pensa nas consequências. Gente que não titubeia na hora de passar em cima do seu vizinho. Gente que não sabe ouvir não. Gente que não lida bem com a rejeição. O caso da mulher do Potifar é um caso típico de uma pessoa que não lida bem com rejeição. A mulher do Potifar era uma mulher mimada, que talvez estivesse acostumada a sempre conseguir o que queria. Como quando você cria um filho e dá a ele todas as condições e todos os benefícios e todos os recursos e de repente não percebe que isso está fazendo mais mal do que bem para ele, porque ele está ficando sem limites. Porque ele não está aprendendo a conviver com a frustração. Uma vez fui visitar um amigo, muitos anos, homem bem-sucedido, médico, muito capaz, muito valorizado na sua profissão, uma esposa também profissional bem-sucedida, os dois uma vida muito confortável e haviam acabado de ter um filho. E aí eu fui visitá-lo em função do nascimento da criança. Estávamos conversando na sala, de repente ele disse: pastor, eu peço a Deus que me dê condições, que continue me abençoando como está me abençoando, para que eu nunca permita que alguma coisa falte para o meu filho. Quero que ele tenha tudo do bom e do melhor, que ele tenha todas as oportunidades, que ele não precise passar por nenhuma privação, porque eu passei por muita privação na minha infância e eu não quero ver meu filho passar por isso. Calma. Eu disse: irmão, vamos por partes, como diria Jack, o estripador. Vamos por partes. Primeiro, Deus te abençoe mesmo. Desejo do meu coração, Deus te abençoe mesmo. Que você seja próspero, que você tenha recursos, que na sua casa nunca falte nada. Que seja assim. Mas segundo, não faça isso com seu filho. Não transfira suas carências, suas lacunas, suas más experiências para ele. Não o trate como se ele fosse uma reedição sua, ele não é. Não faça parecer que através dele você está tendo uma segunda chance de viver, porque não é. Ele é outra pessoa, é uma nova pessoa. Ele tem outra história para ser trilhada, para ser desfrutada. Não pese sobre ele e não o poupe de frustrações que não é que vocês não vão conseguir evitar, vocês terão que ser a causa delas. Porque como diz o pastor Glenn Paranaguá, que é um homem muito sábio e que tem uma palavra muito boa, educar é frustrar. Faz parte da boa educação a boa frustração. O limite, o não. O amor de sim e não. É só a condescendência, a conveniência, a complacência que diz sempre sim. Porque é mais fácil no imediato, mas tem consequências trágicas no longo prazo. Pais têm que dizer não para os seus filhos. Tem que ensiná-los a conquistar algumas coisas com suor e dedicação. Tem que deixar que eles passem por frustrações. Senão eles viram a mulher do Potifar,
que não sabe ouvir um não, que não sabe lidar com rejeição, que quando percebe que vai ficar para trás no processo, logo dá um jeito de invertê-lo, que não tem pudor para mentir, que não tem pudor para enganar, que não tem pudor para amar. O texto é, na verdade, uma armação que ela faz para José. Porque José chega em casa num dia normal para trabalhar e não tem ninguém. Todos os empregados da casa ficaram doentes naquele dia, ou a mãe morreu, ou beberam muito na noite anterior e estavam de ressaca. Nenhum trabalhador. Ela dispensou todos. Hoje eu pego esse José. Hoje ele não me escapa. Ele entrou na casa, ela já agarrou no manto dele. Você é meu hoje. E ele já largou o manto na mão dela e saiu correndo. E aí quando ela viu que o plano dela naufragou, que o que ela queria não deu certo, ela passou a odiar José. Veja, os sentimentos dela são confusos, porque num primeiro momento, José é a obsessão dela. Num segundo momento, ela não liga de José passar por uma dor, por um sofrimento, por uma situação de privação que ele não merecia. Mas a mulher de Potifar era um indício do que é essa nossa geração. De gente que não sabe ouvir um não, que não sabe aceitar limite. Deus dá limites para nós. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não pode. Tem coisas que Ele nos atende, tem coisas que Ele não nos atende. Jesus disse assim, pedi e dar-se-vos-á, Mateus capítulo 7, verso 7. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate abrir-se-lhe-á. Aí quando você lê Tiago, Tiago diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então o que Tiago está tentando consertar? Tiago com certeza estava escrevendo para pessoas que usavam as palavras de Jesus para dizer, eu pedi, por que Deus não me deu? Eu busquei, por que eu não achei? Eu bati, por que a porta não abriu? Gente mimada. Gente que só pensa no que quer e não no para que as coisas servem. Onde que elas vão nos levar. E aí Tiago diz, vocês pedem de fato e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Deus não é um garçom de um restaurante chique e gratuito. No qual a gente senta, estala o dedo, ele chega, e aí é só escolher o que a gente acha que está no cardápio. Não. Ele é pai. E pai é aquele que diz sim e diz não. Porque se o filho pedir alguma coisa que vá fazer mal para ele, só um pai amoroso é capaz de dizer não para ele. Só um pai que realmente se preocupa é capaz de dizer não para ele. Pais têm que dizer não. Dizer não com a mesma alegria com que dizem sim. O filho nunca vai gostar. Porque a frustração é sempre a interrupção de uma motivação interior. Você só se frustra porque aquilo era muito desejável. Ninguém se frustra. Se você olha um pãozinho lá na mesa, hoje tinha bolo de limão, né? Mas sumiu. Se você olha um bolinho de limão lá na mesa e diz assim, esse bolinho de limão está aí, eu não comi nada mesmo, acho que eu vou pegar. E aí você vai pegar, e vem um das 5h30, e pega, e é o último. Acho que não era para eu comer mesmo. Agora se você olha, bolinho de limão, rapaz, quantos anos que eu não como um troço desse? Que delícia, olha, está me dando água na boca. Vai pegar o cara das 5h30, pega, você pega no colarinho dele. Dá meu bolinho aí, cara. Porque só é frustrante quando é muito desejável. E o bolinho é só uma bobagem. Mas tem coisas na vida que são importantes para nós. E aí quando a gente ouve um não, você não vai ter, essa promoção não é sua.
esse negócio não é para você, essa situação não vai ser como você quer, é muito doído. Mas é onde a gente aprende a crescer. É onde a gente mostra do que a gente é feito. E a mulher do Potifar mostrou do que ela era feita, quando ela recebeu não. Porque ninguém mostra do que é feito quando recebe sim. O seu filho, quando recebe sim, te beija, te abraça, valeu, pai. É no não que ele mostra do que ele é feito. Ninguém reclama de ser atendido. O sujeito vai no restaurante fino, é bem tratado, ele sai de lá e ainda deixa a gorjeta. Mas é quando as coisas encrespam que ele mostra do que é feito. E a mulher do Potifar mostrou do que ela era feita. Era feita da pior matéria. Caráter absolutamente questionável. Viu-se rejeitada, inverteu a história e foi logo denunciando José, mentindo sobre ele, acusando. E como ela tinha uma posição mais favorável que a dele, prejudicou a vida dele. E aí eu pergunto para você, quantos aqui será? Nunca sofreram isso? A calúnia, a difamação, a mentira, da parte de gente que só pensa em si mesma, que não aceita não como resposta. São pessoas com quem a gente cruza e que estão sempre por aí. Mas aí quando a gente olha para José, a gente aprende algumas lições muito interessantes também. Primeiro a gente aprende que não importam as consequências, a gente tem que fazer o que é certo mesmo. José tinha essa convicção. A mulher acabou com a vida dele, mas não levou a alma dele nesse pacote. A mulher prejudicou muito ele aos olhos humanos, mas não levou para o inferno em que ela o estava esperando. José fugiu dela. Como a gente tem que fugir de toda situação que possa nos afastar das nossas convicções mais íntimas. É interessante, a Bíblia é um livro que fala muito de enfrentamento, de coragem, de força, de resistência. Mas existem 3 situações em que a Bíblia nos manda fugir do desafio. No caso dos homens, principalmente, porque são exortações que o apóstolo Paulo fez ao jovem Timóteo. Timóteo, fuja de mulheres com conversa fiada. Fuja. Não é, não, eu aguento, não, não, imagina, que é só, estou sendo gentil. Fuja. Não se deixe enredar. Fuja da mulher com conversa mole. Fuja da mulher que quer depositar carências afetivas sobre você. Fuja da mulher que é infeliz na situação dela e inveja a situação da sua. 90% das mulheres que nos olham, irmãos, não estão encantadas conosco. Estão encantadas com a posição que as nossas mulheres ocupam. Não estão tão de olho assim na nossa beleza. É só a gente se olhar no espelho e a gente já percebe isso. Estão de olho no que acham que a gente pode proporcionar e que é invejável. E aí tem toda uma conversa mole para tentar mostrar que está ali disponível. Paulo diz para Timóteo, fuja! Faça o que José fez, largue o manto na mão, fuja. É armadilha, é enrosco. Não é caminho de felicidade, não é satisfação, não é solução para os problemas. É só mais problema na sua cabeça. Dinheiro. Fuja. Fuja dessa luta maluca por grana, 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 grana. É um inimigo terrível. Não tem fundo, não tem fim. Se você perceber que está envolvido numa situação que o dinheiro é o fundamental, fuja. E poder. Fuja. Fuja de tentar e querer ser poderoso.
Fuja de adulações. Fuja de pessoas que elogiam, promovem, fazem massagem no ego, mas estão interessadas em alguma coisa que não são capazes de dizer. Fuja. Fuja desses interesses de poder que, mais do que valorizar a sua identidade, amarram você a gente que você não quer ter como amigo daqui a 10 anos. São 3 exortações de Paulo muito duras para Timóteo, que era um jovem, que queria ser uma bênção, que estava começando na vida. Fuja. José já sabia essa lição, fugiu na hora. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, a gente também sabe o que a gente não quer. Quando eu sei o que eu quero, também fica muito claro para mim o que eu não quero. E a gente saber o que a gente quer é muito importante, para a gente poder focar e seguir atrás. Se a gente quer Deus, é um belo foco, é o mais importante de todos. Às vezes não é Deus, às vezes são outras coisas, eu não sei. Mas pelo menos isso, se a gente sabe o que a gente quer, a gente foca e não desvia pelo caminho. E não muda o roteiro a troco de coisas que aparecem pontualmente e que não vão agregar valor nenhum à nossa vida. José nos ensina essa lição. Independentemente das circunstâncias e das consequências que ele sofre. Porque não foi fácil, ele sofreu consequências muito graves do que ele decidiu, mas a alma dele continuava limpa e o Senhor continuava com ele. Aí a gente aprende com José também que, por alguma razão que só Deus entende, tem coisas que num primeiro momento parecem ser muito ruins para nós, mas que num segundo momento se revela uma grande bênção, uma grande vitória. E eu disse há 2 reuniões que José, quanto mais degringolava a sua vida, mais perto ele chegava do propósito final que Deus tinha para ele. E isso agora fica mais evidente ainda. José nunca esteve tão perto da sua vitória final como na cadeia. Porque foi da cadeia que ele saiu para o trono do Egito. Então veja, nunca José esteve tão perto da realização dos sonhos que ele tinha na sua adolescência, como dentro daquela cadeia. Então eu aprendo com José que por mais que essas pessoas cruzem o nosso caminho, nós devemos fazer o máximo esforço para não guardar rancor. Tudo está sob controle. Por mais que a gente não entenda. E por mais que a gente não aceite. Faça um esforço para não guardar rancor. Nós vamos precisar compreender as pessoas, as suas razões, para amá-las verdadeiramente. E para não carregá-las no peito como ódio, mágoa, trauma, rancor, desilusão. O problema é que, na grande maioria das vezes, depois de uma decepção, de uma frustração, de um prejuízo, de uma traição, a gente elenca a pessoa que nos prejudicou como a razão de todas as nossas desgraças e de todo o nosso insucesso. E a gente carrega aquela pessoa pelo resto da vida. Ela passa a morar dentro da gente. Uma pessoa que acabou com a nossa vida em determinado momento se torna a pessoa com quem mais nós convivemos pelo resto da nossa existência. Ninguém se torna tão próximo de nós como aquela pessoa. Depois que José vai para a cadeia, em toda a sua história, o nome da mulher de Potifar nunca mais é mencionado. A sua figura jamais é mencionada de novo. Ela fica no passado de José. Ela não vira o presente dele. Ele fugiu dela quando saiu correndo e deixou o manto, e fugiu dela quando decidiu não alimentar mágoa no seu coração. Ele foi injustiçado, ela mentiu sobre ele, o Potifar também foi injusto com ele porque acreditou na história da mulher.
Eu fico imaginando a decepção do José com o Potifar. Potifar é aquele seu patrão que você trabalha com ele há 20 anos. Aí entra um cara novo, está lá 6 meses, ele conta uma mentira a seu respeito e seu patrão acredita. Você fala assim, não, ele não vai acreditar, ele me conhece. Eu estou com ele há tantos anos. Você vai na frente de um juiz, o sujeito está tentando prejudicar você. Aí ele conta uma história esdrúxula, cheia de inconsistências, de incoerências. Você conta a sua história, ponto por ponto, detalhe por detalhe, mostra por A mais B que ele está errado. Quando sai o veredito, o juiz acreditou na história do cara. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Que mundo é esse? Que uma pessoa mente descaradamente e consegue ganhar crédito. É o mundo que a gente vive. Que quando você acha que está tudo em ordem, que é só você contar a sua versão dos fatos, que você sabe que é verdadeira e tudo vai se esclarecer, não, vira contra você. O José falou, não, eu não fiz nada, mas o Potifar não quis nem ouvir. A mulher dele falou, ele viu o manto do José na mão dela, falou, rapaz, eu vou acabar com a sua vida. Só não te mato porque você trabalhou aqui em casa, mas você vai para a cadeia agora. E o José vai. Mas o José tem um coração tão diferente do nosso, do meu pelo menos, que quando ele chega na cadeia, ele tinha tudo para chegar na cadeia e dizer assim, quer saber? José bonzinho acabou. Aquele José bonzinho que vocês conheceram, ó, pode esquecer. Agora também eu vou detonar. Que é a história por trás do romance do Conde de Monte Cristo. Que todos vocês aqui já devem ter lido ou assistido o filme, ou pelo menos já ouvido falar. A história do Conde de Monte Cristo é a história de um homem que foi injustiçado, prejudicado, foi parar na cadeia, e lá elaborou ao longo de um tempo, e com requintes, todo um plano de revanche, de vingança, de ir à forra. Esse é o natural, não é? O que se espera de um homem que passe pelo que José passou é isso. Agora vocês vão ver também. Estou cansado de ser bobo dos outros. Estou cansado de ser tonto na mão das pessoas. Agora eu é que vou à forra. Que adianta falar a verdade? Que adianta ser correto? Que adianta fazer tudo direitinho se a gente só se ferra, pô? José chega na cadeia, tinha todos os motivos para estar assim. O que acontece? Se destaca. Se destaca. É o mesmo cara de sempre. Não são as pessoas que cruzam o nosso caminho que ditam as regras de como nós vamos nos comportar. Eu acho que isso é lindo em José. Não são as pessoas que cruzam o caminho dele que determinam que tipo de gente ele vai ser. Isso já está definido. As circunstâncias mudam porque mudam. Mas aquilo que é importante não precisa mudar. E aí José é o mesmo cara que ele era na casa do Potifar, que é o mesmo cara que ele era na casa dele. Porque quando você é a mesma pessoa, independentemente de onde você está, todo lugar é casa. Quando você é você mesmo em qualquer ambiente é lar. Quando a gente carrega dentro da gente aquilo que tem valor e não fora, em qualquer lugar que a gente se encontra, tudo que a gente tem está conosco. Essa é a melhor lição que José nos ensina. Que se o que você tem de valor está dentro de você, não importa o ambiente em que você se encontre, você é rico ali. O seu cofre é o seu peito. O seu banco é o seu coração.
O seu patrimônio é a sua alma. E isso ninguém tira. José é extraordinário, porque ele está numa cadeia. E ele é o melhor cara da cadeia. Ele é o cara que o carcereiro não entende o que está fazendo lá. Então ele diz para o José: José, você não tinha que estar aqui. Mas já que você está aqui, você me ajuda, porque nesse meio que eu estou aqui, não tem ninguém de confiança, só você. Então eu vou te pedir para você me ajudar. E aí José ganha a chave da cadeia, para ajudar a cuidar, porque nesse processo que Deus está fazendo na vida de José, tudo isso é muito importante. Porque não dá para você dar poder para um cara que não tem poder sobre si mesmo. Como é que põe um cara no trono se o cara não ajoelhou no milho? Como é que dá poder de decisão para uma pessoa que não se conhece? Foi isso que levou o chamado Lord Acton, um historiador inglês, a dizer que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Para José ser o líder que ele foi, na intensidade com que ele foi, ele precisava ter passado pelo deserto que ele passou, na intensidade que ele passou. E o que fez de José o homem que ele se tornou, foi o fato de que toda a riqueza que ele teve ao longo da sua vida estava dentro dele e não fora. Então, na cadeia, na casa do Potifar, na própria casa, na caravana midianita, ele era o mesmo cara, a mesma pessoa. E eu desejo ser assim na minha vida também. Desejo que você também seja. Que nós sejamos nós mesmos, onde quer que estejamos. E que toda a nossa riqueza esteja guardada bem dentro do nosso coração. Se ela for Deus, melhor ainda. Melhor ainda. Se a nossa fé for o nosso maior trunfo, melhor ainda. Porque se tem alguém que também pode estar conosco, onde quer que nós estejamos, esse alguém é Deus. Jacó não podia acompanhar José, nem sabia que ele estava vivo. Os irmãos o traíram. Potifar não ouviu a história dele. A mulher do Potifar mentiu sobre ele. O carcereiro pouco podia fazer para ajudá-lo. Mas o texto que nós lemos diz: o Senhor estava com José. Essa é a frase que mais se repete na história de José, você que for ler essa história na sequência. A frase que mais se repete na história de José é essa: o Senhor estava com José. Então, onde quer que José estivesse, estava tudo em ordem. No meio do caos, no momento mais favorável, entre amigos, entre inimigos, não importa. Quando o que você carrega no peito, as circunstâncias são só o detalhe. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração? Para nós, José lembra muito Jesus. E isso também é um motivo de muita alegria e inspiração para o nosso coração, Pai. Afinal de contas, a Tua palavra diz que é para Jesus que nós devemos olhar e nós queremos olhar para Ele. José nos ajuda. José aponta para Ele. À medida em que teve a mesma postura que Jesus teria, em momentos ainda mais críticos que os que José enfrentou. Te peço a Deus que nos ajudes a sermos assim. Gente que foge do pecado. Gente que se livra de rancores, mágoas e traumas do passado. E gente que carrega no peito aquilo que tem de valor. Para ser quem é, onde quer que esteja, sejam quais forem as circunstâncias. Porque as circunstâncias dizem o que estamos enfrentando, mas não quem nós somos. Isso só o Senhor pode dizer. Eu te peço que o Senhor seja conosco, assim como eras com José.
e que também da nossa vida isso possa ser dito. O Senhor estava com ele, o Senhor está comigo, o Senhor está com os meus irmãos aqui. Nós nos alegramos nessa verdade e queremos pôr essa palavra em prática em nome de Jesus. Amém.